Senhor, da Igreja de Santana também, que vieram aqui, Senhor, esses 2 semanas, Senhor, juntos, Senhor Pai. Obrigado porque eles nos trazeram, Senhor, ânimo, alegria, Senhor, na nossa igreja, Senhor Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada pessoa, Senhor, que vieram ajudar, Senhor Pai. Obrigado, Senhor, porque tivemos, Senhor, essa semana servindo a Ti, Senhor Pai, que nos fortalecemos, Senhor, nos restauramos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e que o Senhor esteja com cada irmão presente hoje também, Senhor Pai, que possamos estar nos louvando, Senhor, adorando o Seu nome, Senhor Pai, e também escutando a Tua palavra, para que possamos nos fortalecer, Senhor Pai. Esteja, Senhor, com esse tempo. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estar começando com a música Reina em Mim, né? Que o Senhor esteja sempre, né? A cada manhã nos renovando, né? E que Ele possa estar reinando no nosso coração, né? Em tudo que formos fazer, né? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Então, eu queria estar lendo um versículo, né, que está escrito em Efésios,
capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Só vou ler então, não precisa abrir não. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a próxima música que ele fala da maravilhosa graça, né? Que ele fala que não vem de nós, que vem de Deus, né? Ele é nos dado, né? Sem nos merecermos, né? E Deus, né? Ele é cheio, né? Da graça, né? Que ele gosta de abençoar, né? E também, apesar de não nos merecermos, né? Que possamos cantar, né? Com o coração grato, né? Pela graça que o Senhor tem nos derramado. Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei do Reis, Jesus. Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. Sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar,
E a próxima a música é Marcharemos, né? Que ele fala, né, da nossa caminhada, né, com Jesus, né? Independente de sermos difíceis, né, com várias provações ou tentações assim que nós enfrentamos na nossa vida, né? Que possamos ter fé e esperança, né, para que possamos ter coragem e perseverança para caminhar junto com Ele, né? Amém. Nós queremos ouvir tua voz, que o louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Agora vamos estar entrando no momento de oferta, né, com a música Obrigado Jesus, né, que possamos estar
pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Então, agora eu vou orar pela oferta e pela mensagem. Então, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela essa oferta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre nos sustentado, Senhor, e nos estado, Senhor, abençoando o Senhor com esse sol, Senhor, com esse ar que nós respiramos, Senhor. Pai, também pelo alimento, Senhor, que temos, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor também tem esse amor, nos colocado, Senhor, esse amor, Senhor, Pai, essa graça, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, Pai, também porque o Senhor tem morrido na cruz, Senhor, e agradecemos por tudo, Senhor, Pai. E também, Senhor, esteja, Senhor, com a mensagem, Senhor, que o pastor vai nos trazer, Senhor, Pai, que o Senhor esteja preparando, Senhor, nossos corações, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, esteja agindo, Senhor, aqui no meio, Senhor, para que possamos, Senhor, receber e que possamos, Senhor, praticar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Pai, no nosso dia a dia, Senhor, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, que o Senhor esteja nos dando fé, Senhor, para que sempre possamos perseverar, Senhor, e caminhar, Senhor, junto contigo, Senhor, Pai. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da nossa mensagem de hoje, na verdade não tinha avisos, né?
Só queria oportunamente estar agradecendo a Deus aí por esses dias. Foram dias muito intensos, né? Que nós recebemos aí a igreja de Santana, a equipe de Santana, na verdade, né? E foi um tempo muito bom estar entre irmãos, a gente poder fazer as coisas para Deus, né? E de ver também jovens com o coração cheio de disposição e desejo de servir a Deus, né? Creio que isso foi muito importante aqui para a nossa comunidade, para que a gente pudesse ver o mover de Deus independente das idades, né? E um ponto interessante é que esse projeto que nós fizemos não parecia que eram duas igrejas diferentes, parecia que era uma igreja só. Não parecia ser uma igreja de Santana e junto com a igreja de Amambai, parecia que era uma igreja só. E isso é o mais lindo quando nós falamos de comunhão. Que o comunhão é servir a Deus juntos também. Comunhão não é só você estar sentado à mesa, mas comunhão é você também participar da obra de Cristo junto com os irmãos. E eu louvo a Deus por esse privilégio que nós tivemos nesses dias aí. Muitos ficaram doentes, infelizmente. Eu sou uma das pessoas também que adoeceram. Então esteja orando aí pela saúde, né, de quem passou mal. Teve um povo da equipe ontem, eles chegaram 2 ou 3 da manhã em São Paulo. O pneu do carro furou no meio do caminho. Aí acabaram chegando bem mais tarde do que o previsto. E chegando em São Paulo, 2 meninas tiveram que ir no hospital, né? Estavam passando muito mal aí. Então, esteja orando pela saúde delas também. E no mais é isso. Conforme nós tivermos mais avisos, a gente vai atualizando vocês. Dito isso, eu quero passar para a nossa mensagem de hoje. O que você faz quando acaba a bateria do seu celular? Essa é muito fácil, né? Vou na tomada, ligo o carregador. Mas curioso é que você não só pega o seu carregador e vai até a tomada para você carregar o celular. Geralmente, quando acaba a bateria do celular, o que vem junto? Vem o desespero, vem a ansiedade. Meu Deus do céu, meu celular descarregou e agora o meu WhatsApp, a mensagem e não sei o que, o aplicativo do banco. Oh, Jesus, o que eu faço? É interessante como esse objeto passou a fazer parte da nossa vida, né? E como ele gera ansiedade em nós, em sabendo que a luzinha do seu celular pode apagar. E pensando nisso, como é na sua vida espiritual? Quando você vê que a sua bateria espiritual está acabando. Quando você vê que a sua luzinha lá de dentro ela está para se desligar. Como você se sente? Não, deixa quieto, daqui a pouco eu melhoro. Ignora, né? Tudo passa. Eu quero falar um pouco sobre essa luz de dentro de nós, como cristãos, como filhos de Deus, e nós vamos pensar nisso com base na história de Sansão. Todo mundo aqui conhece Sansão? Quem conhece Sansão, levanta a mão. Alguns já ouviram, alguns não ouviram. Sansão talvez é o juiz mais famoso da Bíblia, né? Dentro da galeria dos juízes. Nós estamos avançando aí com o nosso estudo no livro de Juízes e hoje eu quero falar sobre a vida de Sansão. Então eu sempre preciso voltar sobre a história de Juízes para que vocês se lembrem que nós não lemos o livro de Juízes como uma galeria isolada de heróis, onde você pega cada um e pergunta, o que eu aprendo com esse juiz, ou
você querer moralizar uma história. Perdão. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós precisamos enxergar Deus como protagonista da história. Porque o personagem principal não são os juízes, não são os líderes que são levantados, mas é o próprio Deus agindo na história da humanidade. E Deus é fiel apesar da infidelidade do povo. Apesar do povo viver neste ciclo que nós já estamos falando já há semanas, mesmo cada vez o comportamento deles ser pior do que o passado, nós vemos Deus sendo fiel para com seu povo o tempo todo. Então, nós falamos da última vez sobre Manoá, que era o pai de Sansão, junto com a sua mãe. Eles eram estéreis, ou seja, não podia ter filhos, e Deus vem sobre esta família frágil, rejeitada, esquecida, para fazer a sua obra. Então, o anjo do Senhor vem, anuncia o nascimento de Sansão, e todos lembram que ele seria consagrado a Nazireu. E aí ele tinha uma condição especial de consagração, de estar separado para Deus, como nós vimos, e foi aí que Deus iniciou o processo de libertação do povo através da vida de Sansão. E aí Sansão cresce, ele fica muito forte, ele tem uma força assim, descomunal, sobrenatural, onde ele conseguia matar vários homens sozinho, só com a mão dele. Ele não precisava de arma, ele não precisava de nada. Só vocês lerem aí o capítulo 14 e o 15 de Juízes, tarefa para casa. Eu espero que vocês estejam lendo em casa depois das pregações. Mas, se vocês verem, o cara assim era incrível, parecia o Hulk. De verdade parecia o Hulk, porque era um homem muito forte, ninguém conseguia segurar ele, e era uma força incrível. O problema é que Sansão, da mesma forma que cresceu em força, ele cresceu em irresponsabilidade. Isso é o mais curioso da história. Ele conseguia dominar vários adversários, menos a si mesmo. Ele não tinha controle sobre si mesmo. E Sansão também, ele queria fazer tudo de acordo com seus desejos. Então ele brigava com os pais dele quando ele queria alguma coisa. Ou ele brigava com as pessoas, ele criava confusão, porque se alguém questionasse, ele resolvia na mão. Vou dar uma surra nos caras e acabou o problema. Então, infelizmente, com tudo isso, Sansão, ele orquestrou a sua própria morte. Sansão deu um tiro no pé dele. E isso acabou custando a sua própria vida. E nós vamos ver como foi essa aventura na vida de Sansão. Uma luz que se acende no fundo do túnel, com o prenúncio do nascimento de Sansão. Agora parece que esta luz no fundo do túnel vai se apagar. E nós vamos ver o porquê que esse homem fez tudo ao contrário. Vamos conferir o texto? Vamos conferir o que diz a Bíblia acerca de Sansão? Quero ler com vocês aí os versículos 1 ao 3, para a gente introduzir aí a nossa mensagem de hoje. Juízes 16, do 1 ao 3. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Hoje eu quero falar sobre a nossa luz pode se apagar. Eu quero desenvolver 3 pontos com vocês. O primeiro é: a nossa luz se apaga quando nós vivemos pela carne. A segunda coisa,
Nossa luz se apaga quando nós brincamos com as tentações. E a terceira coisa, a nossa luz se apaga quando nós deixamos de glorificar a Deus. Então nós vamos ver como é esse processo, como está a nossa luz, como está a luz dentro de nós hoje. Então, primeira coisa, a luz se apaga quando nós vemos pela carne. Nós lemos versículos 1 ao 3. O que acontece ali nos versículos 1 ao 3? Sansão vai numa cidade em Gaza. Gaza era uma cidade filisteia. Ele encontra uma prostituta e ele passa a noite com ela. O foco do texto não é esse, mas a gente percebe que Sansão, ele vivia fazendo o que ele queria. Mesmo Deus havendo proibido, mesmo Deus havendo falando que ele deveria levar a sério sua consagração, ele não liga muito para essas coisas, né? E tudo na vida dele começou quando ele começou a desobedecer seus pais. Então, ele queria casar com uma mulher, os pais dele falaram, não, você não vai casar com ela, você não pode casar com ela. Aí ele brigou, até que conseguiu arranjar o casamento dele. Mas aí depois ele desistiu de casar com a mulher. Aí tempo passa, vai ver, ele queria casar com outra mulher. Aí ele vai até a mulher, não sei o que, não, os caras dão de casamento essa mulher para outro homem. Aí ele fica bravo de novo, sabe o que ele faz? Ele pega um monte de raposa, ele amarra o rabo da raposa uma na outra, e aí ele acende uma tocha em cada par de raposa e ele solta nas plantações dos filisteus. Ele destrói toda a plantação dos filisteus, incendiando raposas. Essa é a história de Sansão, gente. Só vocês lerem depois, parece um gibi da Marvel, as coisas que esse cara faz. É impressionante mesmo. Mas, curioso é que ele não media as consequências de nada. Mesmo se tratando das coisas de Deus. E se você percebeu ali, no texto que nós lemos, Sansão ele dorme naquela cidade, ele fica até uma certa hora da noite, porque os caras queriam matar ele. E o que ele faz? Ele levanta meia-noite, ele arranca a porta da cidade. Gente, a porta da cidade não era uma porta igual essa, que nós temos aqui, ou uma porta de madeira. Era uma porta enorme, porque era para fechar a cidade, era para proteger a cidade. E ele arrancou a porta e levou até a colina, até o pé do monte lá. E aí a gente pode pensar, mas não faz sentido, por que teria esse relato, né? Talvez não tenha nenhum significado. Mas arrancar a porta da cidade era uma humilhação militar. Porque vocês imaginam, na época não existia assim, esses elementos de segurança que nós temos hoje. Para se proteger uma cidade tinha que ter uma porta fortificada. E aí quando você arrancava essa porta, pensando que tem guardas ali nas portas, você fala, essa cidade não está protegida. Essa cidade perdeu a sua soberania. Essa nação aqui, ela perdeu. E aí Sansão sozinho arrancou a cidade, acabou com a reputação de todos, e aí ele vai-se embora, sem mais nem menos. E a gente pode lembrar de Jesus falando que a porta do Hades não prevalecerá sobre a igreja. A porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Percebam a conexão de porta. Não é uma coisa, não é um acidente falar isso no relato bíblico, mas quando nós falamos de arrancar as portas, é justamente vencer o inimigo. Quando Jesus falou que essa porta do inferno não prevaleceria, é porque ele venceria a morte. O Hades é a morte, que é o inferno. Ele venceria o pecado. E nós podemos pensar sobre essa questão de Sansão arrancar uma porta. Mas detalhe, aqui não tem uma coisa muito boa para a gente falar, porque é o seguinte, Sansão, por mais que ele tivesse força e ele tivesse derrotado o inimigo arrancando as portas, ele não fazia nada para defender o povo. Ele lutava pela causa própria, né? Você pensando, o que isso tem a ver comigo? A questão é que Sansão não dependia de Deus para fazer o que ele fazia. Ele dependia da sua própria força. E muitas vezes eu e você buscamos confiar na nossa força. Talvez não tenhamos a força de Sansão, mas a gente tem a inteligência que Deus nos deu. Talvez a gente tenha os recursos que Deus nos deu. Talvez a gente confie nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente confia em tudo, menos em Deus, e somos como Sansão.
Não, eu vou resolver porque eu tenho experiência de vida, eu tenho conhecimento, eu sei da Bíblia, eu tenho uma faculdade, então não preciso de Deus, eu posso resolver, eu consigo. Ou então, eu não preciso me preocupar, porque eu tenho muito dinheiro guardado no banco, minha poupança está bem gorda, então se acontecer qualquer coisa, os meus recursos vão me sustentar. Ou então não, eu estou cercado de pessoas boas, elas vão me ajudar sempre que eu precisar. E aí a gente percebe que a nossa confiança não está em Deus, a nossa confiança está em nós mesmos. Da mesma forma como Sansão. E percebam que o texto em momento algum exalta a força de Sansão. Em momento algum podemos ver que existe uma coisa de uau, aquele homem era forte, como isso era bom, ou aquela pessoa inteligente, ou aquela pessoa ungida, aquela pessoa que conhece a Bíblia. Não, nós precisamos entender que tudo isso provém de Deus. Nós lemos aqui no tempo de louvor que a graça, ela provém de Deus, é um presente que vem de Deus. A nossa vida, ela precisa ser voltada para Cristo como nosso centro, e não nós mesmos. Não a nossa força, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode fazer. E a gente acaba buscando essas coisas a todo custo. Nós vamos entender que a força de Sansão não tirava a culpa dos erros que ele cometia. Da mesma forma você, as suas qualidades, as suas coisas boas, os seus bens, as suas boas obras, elas não tiram a culpa dos pecados que você comete. Deus não nos deixa isento da culpa pelo pecado. E muitas vezes a gente não entende isso. Mas eu leio minha Bíblia. Mas eu faço minha oração, eu venho para a igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres. O problema é que muitas vezes a gente faz isso com a motivação errada. A gente faz isso com o coração no lugar errado. E quando a gente faz com a motivação errada, isso se torna pecado. Deus não está se agradando da gente. E a gente precisa voltar para a verdadeira essência do Evangelho. Somente o sangue de Jesus pode nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Por isso, não confie em si mesmo. Não confie na sua inteligência, não confie na sua força. Você já deve ter percebido que você não é confiável. Você já deve ter percebido que você, no fim das contas, não é tão bom quanto parece, né? O espírito que deu força para Sansão é o mesmo espírito que pode te ajudar, te capacitar a você confiar no sacrifício de Jesus hoje. Não confie em si mesmo, confie em Deus, pois Ele é perfeito e Ele é confiável. A gente não. Segunda coisa que eu quero falar hoje é que a nossa luz pode se apagar quando nós brincamos com as tentações. Se a gente perceber dos versículos 4 até o 21, eu não vou ler a passagem toda porque é muito comprida, mas vocês devem lembrar da história. Os filisteus chamaram Dalila e falaram para ela, né, Sansão estava apaixonado por ela e tal, e aí eles começaram a se encontrar. E aí os filisteus falaram para Dalila, o negócio é o seguinte, a gente vai te dar muita prata, nós vamos te dar muito dinheiro. Então você descobre qual que é o segredo da força de Sansão e como que a gente pode subjugar ele. Beleza? Beleza. Aí ela vai lá, Sansão, qual que é o segredo da tua força? Aí Sansão mente para ela. Não, você tem que me amarrar com corda de couro e não sei o que, tem que estar úmido. Aí ela vai lá e faz isso enquanto ele dorme, aí ele rasga as cordas de couro. Aí depois, você mentiu para mim, você me enganou, você me fez de boba. Qual que é o segredo da sua força? Você tem que amarrar com uma corda que nunca foi amarrada antes. Tá bom. Então vai lá, faz a mesma coisa enquanto ele dorme.
E aí fica esse negócio, essa conversa, essa negociação. O ponto é, o que isso tem a ver comigo? Ou com você? A questão é que Dalila vem para tentar Sansão. Dalila não estava interessada em Sansão. Dalila queria descobrir qual era o segredo da sua força para que ele fosse morto. E aí a pergunta que fica é: você costuma brincar com as suas tentações? Eu não sei quais são as suas tentações, eu sei quais são as minhas. E acontece que nós devemos aprender a fugir das tentações. O problema é que a gente gosta de ficar flertando, né? Aí a tentação vem, toda bonitinha, né? Cheirosa, com semblante bonito. E aí você fica negociando, você fica conversando. A tentação, para um homem, eu posso falar para o homem, de um homem, porque o homem tem esse tipo de tentação. Mulheres são tentadas de forma diferente. Mas quando vê uma mulher bonita, não é recomendado que o homem fique conversando com essa mulher, principalmente se ele é casado. Nem solteiro, na verdade, não deveria, porque geralmente não está interessado em você não, tá bom? Só quer destruir a sua vida. É uma armadilha, igual Dalila. O problema é quando a gente fica flertando, fica dando conversa, fica respondendo mensagem. Sabe aquele cara que fala, não tem problema nenhum, ela é só minha amiga. Eu vou dar uma carona depois do trabalho. Não, ela quer conversar, ela está passando por uma fase difícil. E o homem, ele é burro. O homem que fica assim, sabe, conversando e tal, ele é burro, gente, desculpa, eu preciso falar o português claro e rasgado aqui, porque Sansão foi burro. A mulher queria saber qual que era o segredo que tirava a força dele, e ele ficou brincando com esse negócio, e isso retrata muitas vezes para nós. A gente fica flertando com as tentações. A mulher, não sei qual que é a tentação da mulher, o que é? É o cartão de crédito que está lá? Fala, ai, aquele sapato novo tão lindo. Ai, aquele perfume árabe do Sheikhs lá, eu quero tanto comprar. Ela vai lá e compra, não fala nada pro marido. Aí ela parece cheirosa, o marido fala, nossa, o que aconteceu? Eu falo, tomei banho. Depois só vem o presente na fatura do cartão. Infidelidade financeira também é infidelidade, tá bom? Isso vale para os homens também. Mas vocês percebem que a gente fica assim, parece uma história infantil. Parece besteira, parece uma idiotice falar isso. Mas se você tivesse um segredo, um tesouro guardado junto com você, e viesse o enviado do mal, filho de Satanás, ficar te perturbando, qual que é o seu segredo, onde que está o seu tesouro, você ia ficar brincando onde que ele está? Você ia ficar brincando com a senha do seu banco, com alguém que você não conhece? Você não ia. E Sansão estava lá brincando. E a gente, da mesma forma, brinca com as tentações. Dificilmente vamos resistir quando criamos vínculo com as tentações. Dificilmente você resiste quando você gosta de alguma coisa ou quando você gosta de alguém e você cria vínculo com aquilo. A Bíblia fala, fuja das tentações, fuja dos pecados. Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Melhor você ir para o céu sem o olho do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a, joga fora. Precisamos saber lidar com as tentações. Tem tentações que a gente não vai vencer. Tem tentação que você não vai vencer. Por exemplo, um jovem que era viciado em pornografia. Não adianta deixar o jovem com o computador no quarto, com o celular na mão. Ele não vai vencer a pornografia. Ele precisa fugir disso. E como que vai fugir? Deixa o computador no quarto dos pais. Não usa celular no banheiro sozinho. Não usa o celular sozinho no quarto. Qual é a sua tentação? Se você não vence a tua tentação até hoje, você não vai vencer. Você precisa fugir. Combinado, gente?
Nós vamos fugir da tentação hoje? Sim ou não? Para as coisas de Deus nós precisamos marchar, como cantamos. Mas a gente geralmente está marchando para as tentações, né? Aí quando é as coisas de Deus a gente foge, faz ao contrário. Marche nas coisas de Deus e fuja das tentações. Metade dos seus problemas vão ser resolvidos, eu tenho certeza disso. Leve a sério essa caminhada com Deus. E no fim da história, Sansão conta o segredo da sua força, sem perceber. Gente, isso aqui é muito triste, ó. Sem perceber, o Espírito de Deus o havia deixado. Olha só. Versículo 19. Fazendo dormir no seu colo, ela o chamou a um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Quando a gente menos percebe, a gente já não tem mais a presença de Deus em nós. Aí você está desanimado, aí você está triste, aí você não tem mais motivação, você não quer mais ir na igreja, você nem abre mais tua Bíblia, você nem lembra mais de orar, e você está angustiado. E aí você vai vivendo assim angustiado, você nem percebe. E aí de repente você está lá, perdido, sem esperança. Tudo começou onde? Quando você começou a negociar com as tentações. O problema não é ser tentado, o problema é você ceder às tentações. O problema não é você sentir desejo de fazer coisas erradas, o problema é quando você perde o medo de fazer. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje é um belo dia para eu trair minha esposa, para eu trair meu marido. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou matar aquele cara, hoje eu vou matar o meu patrão, porque eu não aguento mais. Hoje eu vou matar aquele funcionário, porque ele vive fazendo coisa errada. Ninguém acorda decidido a fazer a coisa errada. Isso vai sendo alimentado dentro de você. Isso vai sendo alimentado até que um dia você consuma o pecado. Por isso nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos fugir das tentações, para que esse dia não chegue, para que você não perca o medo de fazer, porque depois você fala: não tem nada a ver, né? Qual que é o problema? Eu posso fazer, Deus vai me perdoar mesmo. Assim como perdoou Sansão, ele ficou lá matando as pessoas, batendo em todo mundo, e continuava com a força dele, mas chegou um momento que o Senhor deixou. Não espere o Senhor deixar você por causa dos seus pecados. Não espere a sua vida chegar num poço sem fundo para que você se arrependa dos seus pecados. Pare de brincar com as Dalilas da vida. Se arrependa dos seus pecados, porque Deus está esperando por você. Deus espera que você se arrepende. Deus, Ele te dá um caminho de volta para casa. Sua vida não está terminada porque você vive sob tentações. Mas se você é tentado é porque ainda há vida em você. Quando você é entregue ao pecado, aí o problema é um pouco mais sério do que as próprias tentações. Por isso vigiem e fujam das tentações. Terceira e última coisa que eu quero falar hoje é que a nossa luz pode se apagar quando nós deixamos de glorificar a Deus. Leia comigo do 22 em diante. Agora eu vou ler porque isso aqui é muito interessante. Versículo 22, olha só. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom.
e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Detalhe, aqui Sansão está com os olhos furados. Quando eles foram capturados, os caras furaram os olhos de Sansão. Ele estava cego, e ele estava sendo usado como um palhaço, como um bobo da corte ali, para divertir os filisteus. E aí você pode pensar comigo: ai, coitado do Sansão, furaram os olhos dele, humilharam ele, tadinho do Sansão. Porque a gente pensa no quê? Na vitória, na derrota pessoal dele. O que é derrota para nós? Derrota para nós é perder dinheiro. Derrota para nós é um relacionamento quebrado. Derrota para nós é quando acontece algo ruim. Quando o pneu do carro fura, quando o motor do carro funde, quando você não tem dinheiro para pagar, quando quebra um cano da sua cozinha e você tem que reformar a sua cozinha, tudo isso para nós é uma derrota, certo? Ou quando a gente fica doente é uma derrota. Porque a gente pensa na derrota pessoal, a gente pensa nas circunstâncias, mas perceba no texto a gravidade do que está acontecendo. Não está falando do coitado do Sansão. Aqui está dizendo que o povo de Deus foi ridicularizado. A nossa luz se apaga não é quando falta dinheiro. A nossa luz não se apaga quando vem os problemas da vida, quando vem as brigas entre casamento, entre os filhos, os problemas de casa, não. A nossa luz se apaga quando nós deixamos de glorificar a Deus. Quando nós viramos motivo de chacota para o nosso inimigo. Quando o inimigo exalta as forças das trevas porque nós falhamos. Quando deixamos de ser luz neste mundo. Quando deixamos de testemunhar de Cristo neste mundo, a nossa luz se apaga. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Vocês são sal e luz para este mundo. Vocês devem brilhar. Você tem levado luz para as pessoas ou você tem levado trevas? Sansão levou trevas. Aqui os caras estavam fazendo um culto ao deus Dagom, a um falso deus dos filisteus, dizendo: o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. Não parece um salmo? Um salmo de vitória falando: bendito seja o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, porque Ele entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Os caras estavam fazendo a mesma coisa, porque Sansão havia falhado. Deus é exaltado pela sua vida, não pelo que nós cantamos, mas pelo que nós vivemos. O nosso culto não é 1h30 que nós ficamos aqui na igreja. O nosso culto não são as músicas que a gente canta. O nosso culto não é você ficar aí sentado ouvindo o que eu tenho para dizer. O nosso culto é o nosso dia a dia. O nosso culto é a nossa vida diária. O nosso culto é quando nós estamos no trabalho. O nosso culto é quando estamos em casa com os nossos familiares. O nosso culto é quando estamos na rua. É o nosso comportamento, é a nossa entrega, é o nosso sacrifício vivo. Isso que nós fazemos aqui é a nossa celebração. O nosso culto, a nossa entrega é o dia a dia. E Sansão havia falhado no seu culto. E eu pergunto para você: você está indo bem no seu culto a Deus? Você tem cultuado a Deus todos os dias? Culto não é domingo, gente. Domingo é juntar a galera que cultua a Deus todos os dias. E aqui a gente celebra. Mas a gente acha que se resume nessas 1 hora por semana. Deus não quer 1 hora da sua semana. Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. Assim como Deus queria a vida toda de Sansão, Ele quer a sua vida inteira.
Ele não quer só uma hora da semana de domingo, mas Ele quer a nossa vida inteira. Nossa luz não se apaga pelas circunstâncias ruins. Elas se apagam quando nós aplaudimos o nosso inimigo. Mas ainda há uma boa notícia na história de Sansão. Ainda há esperança. No versículo 22 fala que logo o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Apesar da infidelidade de Sansão, Deus estava ali, nos bastidores. Deus estava cuidando. Deus estava conduzindo. Deus estava fazendo a obra. Ainda que Sansão não tivesse feito. Sansão não liderou, Sansão não criou um exército, Sansão não ensinou ninguém. Ele fazia tudo por conta. Ele não pensava nas pessoas, mas Deus pensava. E aí, no momento final da vida dele, vocês já sabem o fim da história, ele está lá, cego, e tem um jovenzinho segurando na mão de Sansão, guiando ele para lá e para cá. E aí quando o povo está lá festando, Sansão fala para o jovem, me leva ali no meio do palácio, no meio das duas colunas, tá bom. Aí o jovenzinho levou ele lá, aí ele ficou no meio das duas colunas que sustentavam o palácio, aí ele empurrou as colunas e derrubou todo o palácio e matou todo mundo que estava lá, 3.000 pessoas. E diz a Bíblia que Sansão matou mais homens, eu não sei se tinha 3.000 pessoas não, mas a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. E aí o povo de Israel foi liberto dos filisteus com o fim trágico da vida de Sansão. Custou a vida dele, tudo que ele fez. E não espere custar a sua própria vida, ou a vida de quem você ama, para que você possa se voltar para os caminhos do Senhor. Mas lembre-se que Deus quer nos restaurar. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja caído no chão, longe de Deus, eu não sei como você veio aqui hoje, desanimado, frustrado, esperando uma resposta. Tem uma resposta para você. A luz de Deus nunca se apaga. A nossa luz sim, mas a luz de Deus nunca se apaga. E hoje Deus ele quer restaurar. Deus ele quer reacender essa luz de dentro de nós. Independente de como você esteja, olha a situação de Sansão. E mesmo assim Deus ouviu. Sansão orou a Deus no fim da sua vida, dizendo: Deus, me dá força mais uma vez, para que eu possa me vingar dos meus olhos, dos filisteus. E Deus atendeu a sua oração. E hoje Deus pode atender a sua oração também. Deus pode olhar para você com misericórdia, com graça, e Ele pode restaurar a sua vida, se você se arrepender dos seus pecados e você se voltar na presença dEle. Deus não vai olhar para o seu histórico, Deus não vai olhar para o seu passado, Deus não vai te deixar sozinho, mas Deus ele te ama. Os problemas da vida não significam que Deus deixou de te amar, Ele continua te amando. Ele continua operando na sua vida, mesmo no silêncio. O silêncio de Deus não é a mesma coisa que a ausência de Deus. Deus não se faz ausente, nós é que viramos as costas para Ele, principalmente nos momentos difíceis da vida. Mas Deus quer caminhar com você. Deus ele quer resgatar você. Que você possa abrir o seu coração para não mais permanecer como você está, mas para que você possa voltar de onde você parou, porque Deus veio por meio de Jesus Cristo para nos dar a salvação. Sansão foi um juiz falho, mas Jesus é o juiz eterno que não falhou, mas Ele nos deu vitória, Ele nos deu salvação, Ele nos deu perdão e Ele nos deu uma nova vida. Sansão arrancou as portas da cidade e Jesus destruiu o pecado e a morte. Sansão era irresponsável e queria se satisfazer em tudo, mas Jesus abriu mão da sua glória e Ele se entregou para nos salvar. E por fim Sansão derrubou um palácio inteiro e matou todos os seus inimigos. Mas Jesus carregou a sua cruz e Ele morreu pelos seus inimigos.
Ele deu vida pelos seus inimigos. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra o seu coração e deixa Ele arrumar a bagunça que está na sua vida. E com certeza, Ele não vai deixar a lâmpada queimada. Ele vai trocar a lâmpada e Ele vai reacender a luz da sua vida. Ele não vai deixar a sua bateria descarregada. Porque Ele é Deus, porque Ele é eterno, porque Ele é bom e porque Ele é maravilhoso. E a sua luz vai brilhar por toda a eternidade, por meio de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos nos levantar para a gente orar. Feche seus olhos e eu quero que você pense. Quero que você pense no seu coração, na luz do seu coração. Quero que você pense como está o brilho da sua luz hoje. Eu quero que você pense de onde você parou. Quais foram os pecados que você cometeu que fizeram com que você não brilhasse mais a luz de Jesus? E eu quero que você pense também, se você ainda não tem pecado, mas se você tem negociado com as suas tentações, eu quero que você pense no que você vai fazer agora a partir de hoje. Se você vai continuar negociando com as tentações, ou se você vai decidir fugir hoje para a glória de Deus. E eu quero que você pense também que você deve glorificar o nome de Deus com essa luz que brilha dentro de você, com as suas atitudes, com os seus pensamentos e com toda a sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fala conosco através dela, e obrigado, Deus, porque a gente pode aprender cada vez mais do Senhor, reconhecendo, Pai, o quão falho nós somos, reconhecendo que muitas vezes não vivemos de uma forma que te agrade, mas hoje sabemos que apesar de todo o nosso histórico ruim, o Senhor ainda deixa uma porta aberta, Senhor, para que nós sejamos restaurados. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu não sei como está o coração deles hoje, eu não sei como está a luz deles hoje, se está brilhando ou se está apagando, Deus. Mas eu quero pedir que o Senhor possa consertar os corações angustiados, os corações tristes, os corações desesperançosos, os corações, Pai, que estão cegos, os corações autoconfiantes e orgulhosos, os corações que não olham para o Senhor, os corações que já estão com preguiça de buscar a Tua presença, os corações que já não querem mais estar na igreja, na presença dos irmãos, os corações que já desistiram dessa caminhada, Deus, ou que pensam em desistir. Eu oro, Deus, para que hoje haja um renovo, como diz na Tua palavra, como houve renovo para Sansão, que seus cabelos logo começaram a crescer, que o Senhor ouviu a sua oração no fim da sua vida, mesmo com os olhos cegos, mesmo naquela situação de humilhação, Pai, o Senhor esteve com ele. E eu peço que o Senhor esteja conosco aqui, nos sustentando, nos dando socorro, nos dando ajuda, nos conduzindo, Pai, e que a gente possa seguir a nossa caminhada com fé, com esperança e com amor, Deus. Nos ajude, renove, Pai, a nossa vida, e que a gente não olhe para as circunstâncias, mas a gente possa olhar para o Teu amor, Deus, para a Tua graça, que o Senhor, independente de tudo, nos ama, continua nos amando, e o Senhor quer nos renovar, nos restaurar nesta manhã. Que todos nós possamos nos agarrar firmes, Pai, na Tua promessa, e a gente possa continuar caminhando como soldados de Cristo, possamos continuar marchando, Senhor, rumo à Tua presença, e que acima de todas as coisas, o Teu nome seja glorificado, seja exaltado e seja engrandecido. Abençoa a vida dos meus irmãos por mais uma semana, abençoa nos seus contextos de vida, seja um trabalho, nos estudos, seu dia a dia, na convivência com a família. Deus, que possamos enxergar as Tuas mãos trabalhando em todas as coisas, e assim, Deus, possamos nos alegrar na Tua presença dia após dia.
nos ajude nas dificuldades, provê nossas necessidades e que o Senhor nos acompanhe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo seja com vocês hoje e para todo sempre. Amém e amém.